Olá, pessoal. Então sejam bem-vindos a mais uma aula do terceiro curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. E esse é um momento bem oportuno que a gente vai falar sobre a doença pelo coronavírus, já que há 2 dias foi anunciado pelo Ministério da Saúde o primeiro caso no Brasil. Eu sou Flávia Almeida, sou professora da Santa Casa de São Paulo e eu tenho o prazer de ter aqui comigo o professor Marco Aurélio Safadi, que é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Pediatria para, vamos dizer, conversar sobre esse assunto que nos parece de bastante importância. Eu acho que um ponto que gostaria de salientar no início dessa apresentação é que ainda há muitas lacunas no conhecimento sobre esse novo coronavírus. Acho que tivemos oportunidade de, num espaço curto de tempo, acumular uma quantidade muito grande de informações. Eu acho que tem sido publicado diariamente novos dados, novidades e o nome do vírus já mudou, o nome da doença já se alterou, alguns conceitos mudaram, mas eu queria deixar isso claro que há ainda muitas lacunas no conhecimento. E a ideia é, vamos dizer, compartilhar com vocês aquilo que a gente já pôde aprender desses estudos que a gente teve a oportunidade de resumir. A ideia hoje dessa apresentação é trazer para vocês o que há de mais recente e o que nós entendemos seja mais importante para que, num futuro próximo, quando do manejo desses pacientes, a gente tenha elementos suficientes para minimizar o impacto dessa infecção. Então, o primeiro ponto importante que me parece salientar é a etiologia deste novo coronavírus. Os coronavírus são vírus que circulam já há muito tempo entre nós, há décadas que eles circulam e com altíssima prevalência em todas as faixas etárias. São vírus que fazem parte da família dos coronaviridae, da ordem Nidovirales. É assim que se classifica taxonomicamente os coronavírus. Eles são RNA vírus de fita simples e, como eu disse, são vírus de altíssima prevalência e que circulam em todas as faixas etárias. 4 espécies fazem parte, vamos dizer, desses coronavírus de alta prevalência, que são os coronavírus humanos, que aí a gente tem salientado para vocês. O 229E, o NL63, o OC43 e o HK1. São causas frequentes, basicamente, de resfriados e quadros respiratórios leves em indivíduos imunocompetentes. Aqui vale salientar que mesmo esses 4 coronavírus, essas 4 espécies, que vamos dizer são causa de resfriados comuns em pacientes imunodeprimidos, em crianças com câncer, em indivíduos vamos dizer, com comprometimento da imunidade, há relato de casos de complicações e de eventos mais sérios. Ganham destaque mais recente, nas últimas 2 décadas, duas novas espécies de coronavírus que surgiram e que essas, ao contrário desses 4 que eu citei, associaram-se a quadros potencialmente graves respiratórios, com insuficiência respiratória, hospitalização, pneumonias agressivas e mortes associados a eles. O primeiro deles é o SARS, classificado como SARS. Ele foi reconhecida a sua circulação há mais ou menos 18 anos atrás, a partir de 2002. Foram registrados, vamos dizer, ao longo de aproximadamente um ano, aproximadamente 8 mil casos em aproximadamente 29 países e que geraram 774 mortes, ou seja, uma letalidade à época de 9,5%. Em 2012 surgiu um outro novo coronavírus, apelidado de MERS, o SARS surgiu na Ásia e o MERS surgiu no Oriente Médio, então Middle East, em função da origem do local onde esse vírus foi identificado. Ele ainda circula, timidamente, mas ainda circula. Já houve o registro de pelo menos 2.400 casos associados ao MERS em 27 distintos países e que ocasionaram 858 mortes, ou seja, uma letalidade de 34%. E para nossa surpresa, do ano passado para cá, de dezembro de 2009
para janeiro de 2020, houve identificação de uma 7ª espécie de coronavírus, chamado inicialmente de 2019 nCoV, novo coronavírus, e que posteriormente foi classificado como SARS-CoV-2, em função da sua similaridade antigênica com o outro vírus SARS que circulou, vamos dizer, no início desse século, a partir de 2002. Então, a denominação hoje, né, deste vírus é SARS-CoV-2, é assim que ele é, vamos dizer, chamado, classificado taxonomicamente. Curiosamente, ele apresenta 96% de similaridade do seu genoma com um coronavírus que era um coronavírus de uma outra espécie animal, que acometia morcegos, né? Ele tem 96% de semelhança com esse coronavírus que acometia morcegos. O que provavelmente aconteceu, isso ainda não é totalmente claro, mas é que a partir desse coronavírus que acometia morcegos, ele cruzou espécies, teve um hospedeiro intermediário que supomos ser o pangolim, e eu confesso a vocês que eu desconhecia o que era um pangolim, e eu fui procurar no Google. O pangolim é nada mais do que um tatu, um tamanduá escamoso, que é esse que eu coloquei aqui no desenho para vocês. A doutora Flávia disse que conhecia o pangolim e ficou surpresa quando eu disse que não sabia o que era um pangolim. Mas esse provavelmente é, vamos dizer, o hospedeiro intermediário entre o morcego e a espécie humana. Houve uma recombinação genética e ele adquiriu, a partir daí, capacidade de transmissão entre os seres humanos. Acho que a gente tem que entender um pouco culturalmente o que ocorre na Ásia, particularmente na China. Essas são imagens que vocês estão vendo aí de mercados chineses, de mercados de animais exóticos, de animais vivos, que ficam, vamos dizer, todos eles misturados. E claro que esse cenário epidemiológico facilitou, vamos dizer, que esse vírus cruzasse espécies e a partir de um coronavírus que acometia morcegos, ele adquiriu essa capacidade que hoje a gente tem com esse novo coronavírus que está circulando entre os seres humanos. E aqui é só uma descrição da árvore genética, onde vocês podem ver que esse novo coronavírus tem uma similaridade, né, antigênica com esse coronavírus que acometia previamente morcegos. Aqui eu trago um update da situação global dos casos do Covid-19, né? A doença é assim chamada, né? Covid, do inglês Coronavirus Disease, então doença pelo coronavírus 2019, é como é denominada pela Organização Mundial de Saúde esta doença. Então o vírus é SARS-CoV-2 e a doença é Covid-19. Então nesse mapa do CDC a gente tem os países acometidos, né, nesse momento com casos identificados e confirmados de coronavírus. São 81 mil casos confirmados, né, de final de dezembro, praticamente de janeiro para cá, a gente confirmou 81 mil casos no mundo. Na China, 78 mil desses casos identificados, ou seja, mais de 95% dos casos no mundo foram identificados na China, com até o momento 2.918 mortes confirmadas, de acordo com o boletim de ontem da Organização Mundial da Saúde. O que tem de interessante aqui é que pela primeira vez ontem e também hoje houve relato e confirmação de mais casos fora da China do que no território chinês. Então, pela primeira vez, houve um arrefecimento do número de casos diário na China. Então, houve uma diminuição do número de novos casos identificados na China e, concomitante a isso, começou-se a identificar mais casos fora da China. Interessante, né, Flávia? Nesse mapa, se a gente olhar com atenção, a gente vê basicamente países do hemisfério norte, né, acometidos, exceto a Austrália, né, e, vamos dizer, o Brasil e 2 países na África, mas no norte da África, provavelmente com relação com viagem. Uma coisa que tem se discutido muito é a capacidade e como vai se comportar esse vírus num cenário epidemiológico de um país de clima subtropical ou de clima tropical, né? A gente sabe que os vírus respiratórios têm uma predileção, o seu fitness de temperaturas frias, secas, etc., e vai encontrar nesse momento o hemisfério sul no seu verão, né? Com temperaturas mais altas, úmidas, etc., e a gente
tem aí curiosidade de saber como ele vai se comportar. Eu acho que olhar isso é bem interessante, porque quando a gente olha, né, agora a gente ainda tem o Brasil ali ocupando, a gente realmente só tinha hemisfério sul, exceto a Austrália, mas possivelmente pela proximidade, está muito mais próximo. E essa grande discussão, primeiro porque no frio as pessoas estão mais aglomeradas, então o vírus respiratório, de forma geral, tem predileção pelo frio. Mas a outra questão é o que, né, você falou, será que a capacidade replicativa do vírus, esse fitness aí, essa capacidade é menor, né, com altas temperaturas? E parece que sim, acho que isso acontece para todos os vírus respiratórios, né? Mas apesar disso já começaram realmente a surgir casos. É bem interessante. E outro dado interessante é essa relação da diminuição dos casos na China. Você acha que isso é um indício de que lá a coisa já está diminuindo? Eu acho que é um dado preliminar, né? São os primeiros dias em que houve arrefecimento, né? A gente tem que ter cautela. Pode significar, principalmente nos epicentros de circulação do vírus, uma diminuição do número de suscetíveis, né? Em função disso, a gente começa a ter, vamos dizer, uma diminuição das medidas de contenção, etc. Então, há que se tomar cuidado em relação a isso, mas aparentemente é um cenário epidemiológico que está se desenhando. E esse aqui, que vocês têm no slide, é hoje a situação global dos casos fora do território chinês, né? E com alguns dados interessantes aqui. Coreia, 1.766 casos, né? Com 13 mortes. Então a gente tem aí aproximadamente menos de 1% de letalidade, né? Vai dar um 0,8% de letalidade. Na Itália, já com quase 700 casos confirmados e 17 mortes, aí a gente já tem mais ou menos uns 2% de letalidade. O Japão, 200 casos com 4 mortes, né? Também aproximadamente aí 2% de letalidade, e o Irã, que tem 245 casos e 26 mortes, ou seja, mais de 10% de letalidade. Será que isso significa uma assistência pior no Irã? Será que isso significa uma vigilância menos atenta, que só consegue confirmar casos graves, hospitalizados? Ou um pouco dessas duas coisas? Acho que claramente um pouco dessas duas coisas, né? O que assistência eles conseguem dar lá, né? Além dos casos reportados, muito provavelmente são os casos graves. E além de que o quão fiel, né? O quão fidedigno são esses dados do Irã, que é uma coisa que também vem sendo bastante discutida. Tem até uma coisa curiosa, né, que eu trouxe aqui para vocês. Esse é o ministro da Saúde, né, um deputado lá do Irã, e ele foi na televisão um dia antes insistindo que o governo do Irã estava preparado, né, e que tinha tudo sob controle. E curiosamente, né, no dia seguinte ele se hospitalizou, se infectou pelo novo coronavírus e foi hospitalizado. Bom, a gente ainda não tem a declaração, né, pela Organização Mundial da Saúde de uma pandemia, que é um resumo das últimas pandemias que a gente teve no mundo, basicamente relacionadas ao vírus influenza, né? Já há, vamos dizer, registro de casos do novo coronavírus, né, do SARS-CoV-2, em todos os continentes, exceto na Antártida. Em todos os outros locais já há registro de casos. A transmissão ainda não é, vamos dizer, consistente em todos os locais, né? A gente tem transmissão na América do Norte, local, né? A gente tem transmissão na Europa, na Ásia, mas ainda não há, vamos dizer, na África e na América Latina esse mesmo cenário. E acho que isso é uma das razões que a Organização Mundial de Saúde ainda não decretou, né, essa situação como pandêmica, porque isso representa, vamos dizer, um impacto muito grande. E essas são algumas notícias que saíram essa semana, né, nos Estados Unidos, dizendo que é provável, é iminente que nos próximos dias, dependendo do caminhar aí do cenário epidemiológico, eles declarem, vamos dizer, essa situação como uma nova pandemia. Bom, transmissão, né? Transmissão, a gente queria compartilhar com vocês alguns dados interessantes. Bom, então, o que a gente supõe e o que já está bem documentado. O que a gente sabe é que a transmissão desse SARS-CoV-2, ela parece ocorrer principalmente através do contato com uma pessoa infectada, através de gotículas respiratórias. Esse, vamos dizer, parece ser o modo predominante, mais importante de transmissão do vírus. Portanto, gotículas respiratórias têm funcionado como principal gerador aí de infecção nesses casos de pessoa a pessoa, quando o indivíduo tosse, espirra, gotículas de saliva, etc. Não se sabe com clareza qual que é o tempo de sobrevida desse SARS-CoV-2 no meio ambiente. Eu vou trazer
dados de um estudo recente que foi publicado com os outros coronavírus para a gente discutir, em ambientes, em objetos, em fômites, etc. Tampouco se sabe com clareza qual que é a real magnitude, se é que existe, de transmissão através dos fômites. A gente supõe que sim, baseado no que a gente conhece desses vírus respiratórios, mas queria deixar claro que até esse momento isso não é algo que a gente tenha documentado de maneira inequívoca, né, a possibilidade de transmissão através de fômites. Essa semana foi publicado um artigo interessante que detectou, através de técnicas de biologia molecular, o SARS-CoV-2 em indivíduos infectados em suaves que foram coletados orais, anais e no sangue. O fato de detectar material genético do vírus, né, em fezes não necessariamente significa que exista a possibilidade de transmissão orofecal. Isso já foi visto em outros vírus, a gente sabe que existe, mas a gente tem que também interpretar com cautela isso. Pode significar essa possibilidade, não é? Mas não necessariamente o material genético lá significa a viabilidade do vírus. Já há um outro estudo que até identificou o próprio vírus, ou seja, sugerindo que essa possibilidade exista, mas esses são ainda, vamos dizer, evidências bem recentes. Aqui um pouco da dinâmica de transmissão no início, né? E eu salientei aqui dois aspectos que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro é esse aqui, né? Numa fase preliminar, nos primeiros casos, até metade de janeiro, até o dia 22, a gente vê aqui 0 casos em crianças abaixo de 15 anos de idade entre os indivíduos hospitalizados. 0 hospitalizações em crianças abaixo de 15 anos de idade. Outro ponto interessante, né, que no início quase todos os casos ligado àquele mercado de animais exóticos, né, em Wuhan, a gente vê aí, vamos dizer, um predomínio grande do número de casos e começando a aparecer casos em profissionais da saúde. Né. Aqui um pouco do resumo, né, desses primeiros casos documentados, aproximadamente 500 casos, idade média de 59 anos de idade, 56% dos pacientes do sexo masculino, o período médio de incubação entre o contato com o vírus e o início dos sintomas, 5 dias, né? E o intervalo de confiança de 4 a 7, 95% de intervalo de confiança, mas já houve detecção de 14 e hoje a gente viu aí até 20 e tantos dias, né, de período de incubação, mas esses seguramente são outliers, ou seja, o intervalo de confiança de 95%, a maioria dos casos vão se transmitir, vamos dizer, o período de incubação vai ser de aproximadamente 4 a 7 dias. Né? E uma discussão interessante é o tal do R0, né, que muitos de vocês têm lido aí, o que é o R0. O R0 para esse vírus não é muito claro, mas supõe-se que seja algo em torno de 2, né, comparado com o SARS antigo, que era mais ou menos 3. Né? Então eu trouxe aqui nesse slide, Flávia, R0s de várias infecções para que a gente tenha uma ideia comparativa. O R0, ele reproduz, vamos dizer, a infectividade de um vírus. Ele nada mais é, né, o R0 de uma infecção, ele pode ser interpretado como o número esperado de casos, né, diretamente relacionados a um caso índice numa população onde todos os indivíduos em volta ali sejam suscetíveis a ela. Então, por exemplo, o sarampo tem um R0 de 12, 18. Esse novo coronavírus, esse SARS-CoV-2, a Organização Mundial de Saúde estima algo em torno de 2, ou seja, cada caso vai, vamos dizer, gerar 2 novos casos infectados. Né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Você queria comentar? Mas eu acho que esse é um dado que a gente ainda vai saber, né? Tem muita coisa, como você já falou no início, que a gente ainda está aprendendo, a gente ainda não conhece tudo. Porque quando a gente compara o R0 deste vírus com os outros 2 coronavírus, né, a gente teve muito menos caso em muito mais tempo. Agora, num curto espaço de tempo, em 2 meses, a gente já tem 80 mil casos. Então, às vezes, me dá a impressão de um R0 maior, porque o SARS ali de 2002, ele coloca de 2 a 5, e agora, em 2 meses, a gente teve, claro que quase 20 anos depois, acho que a técnica de detecção, a biologia molecular avançou muito nesse tempo, e o diagnóstico é melhor. Mas mesmo assim, acho que a gente ainda vai saber um pouquinho mais sobre esse R0. Perfeito.
Esse é um outro estudo que saiu recentemente, né, que eles mediram a carga viral em indivíduos infectados, né, logo após o início dos sintomas, comparando a carga viral no nariz com a carga viral na garganta, né, e o que ele concluiu nesse estudo é que houve cargas virais mais altas detectadas logo após o início dos sintomas, né, principalmente no nariz em relação à garganta. E o padrão do shedding viral, né, da eliminação do vírus nesses pacientes infectados com o SARS-CoV-2, muito parecido com influenza. Um pouco diferente do SARS e do MERS e mais parecido com o padrão da influenza. E a grande dúvida que fica, que eu acho que é uma discussão que a gente tem tido, é o tempo de infectividade, por quanto tempo esses indivíduos transmitem o vírus, a partir de que momento, e a informação crucial: indivíduos assintomáticos transmitem o vírus ou não? Quer dizer, um indivíduo que tem a infecção pelo SARS-CoV-2, mas que não desenvolve uma pneumonia, não desenvolve nem mesmo um quadro respiratório detectável, ele também tem capacidade de transmitir o vírus, né? Então isso ainda não é muito claro. Teve aquele estudo da Alemanha que inicialmente achou que sim, mas depois perceberam que não era exatamente assintomático aquele paciente. E essa semana saiu esse estudo, né, que foi um estudo, um cluster familiar, 4 casos em Xangai de doença, né, de Covid-19. E o primeiro caso, que era um indivíduo de 88 anos, né, que estava dentro de casa, que não saiu, ele só foi exposto aos seus familiares assintomáticos, ou seja, no período de incubação. E esses familiares desenvolveram sintomas posteriormente, ou seja, houve aqui uma sugestão de que ele foi infectado por indivíduos assintomáticos. Então, a gente está ainda acumulando essas informações, mas existe vamos dizer, um caminho que sugere que sim, eu tenho essa impressão do que a gente pôde ler, que existe essa possibilidade, a gente precisa documentar, mas essa informação parece que existe sim a possibilidade de transmissão por indivíduos assintomáticos. Acho que é muito possível que sim, porque com outros vírus respiratórios a gente já tem essa documentação. Antes do indivíduo iniciar os sintomas, ele já começa a ter transmissão. Claro que nos sintomas a carga viral vai estar muito maior, então a transmissão é muito maior, mas o assintomático, muito possivelmente, como estão mostrando essas últimas publicações, pode ter alguma transmissão. Perfeito. Outra coisa bastante polêmica, né, que vocês devem ter ouvido, era a transmissão vertical, né? Ou seja, uma mãe gestante que contrai o SARS-CoV-2, que tem Covid, se ela transmite ou não o vírus intraútero, transmissão vertical do SARS-CoV-2. Então, esse é o estudo mais elegante que eu achei na literatura para compartilhar com vocês. São 9 gestantes, todas elas com doença, são 9 gestantes doentes com manifestação clínica, e foram colhidas amostras de fluido amniótico, de sangue do cordão umbilical e suaves desses recém-nascidos para verificar a possibilidade de infecção intrauterina. Todas as amostras foram colhidas, foram partos cirúrgicos, cesarianas, foram colhidas na sala de cirurgia. E o resultado, que foram 9 recém-nascidos com, basicamente, Apgar 8, 9, 10, bom peso ao nascimento, boas condições. Nenhum desses 9 recém-nascidos tinha qualquer evidência de infecção pelo SARS-CoV-2, ou seja, não tinham doença associada ao SARS-CoV-2, mostrando que até o momento não há, vamos dizer, um relato inequívoco de transmissão intrauterina. Saiu esse estudo e algumas pessoas tem que interpretar com cautela, né? Alguns devem ter visto esse estudo mostrando persistência do coronavírus em superfícies, em fomites, etc. Então, lembrar que esse estudo aqui na realidade, é um compilado de 22 estudos, mas que reuniu só os coronavírus humanos, aqueles 4 que eu citei para vocês, o SARS e o MERS. Não há em nenhum desses 22 estudos dados com o SARS-CoV-2, tá? Então são com as outras 6 espécies de coronavírus, e o que esse estudo identificou é que esses outros coronavírus
podem persistir por até 9 dias no meio ambiente, né, em superfícies como metais, vidros, etc., mas que ele é facilmente inativado, né, por etanol, álcool, peróxido de hidrogênio ou hipoclorito de sódio. Se você passando em 1 minuto, ele é inativado. E a gente supõe que o SARS-CoV-2 tem um comportamento similar, mas ainda não há dados com o SARS-CoV-2. Uma das coisas que mais me chama a atenção, Flávia, nesse coronavírus, que eu tenho, realmente ainda não tenho uma clareza do porquê, é a ausência, não vou dizer ausência, mas o pequeno reporte de casos graves em crianças. Eu creio que não há ainda mortes registradas abaixo de 9 anos de idade e praticamente não encontra nas publicações hospitalizações, em que são pouquíssimas hospitalizações em crianças abaixo de 10 anos de idade, mesmo entre 10 e 20 anos de idade tem poucos casos. A gente sabe que as crianças têm um papel crucial na transmissão dos vírus respiratórios, né? E se, por exemplo, com influenza, a gente sabe que quem morre, né, são principalmente os indivíduos mais velhos e com comorbidades, há óbitos em crianças, obviamente em muito menor proporção, mas a gente tem muita hospitalização em criança com influenza. E isso a gente não está vendo com esse novo coronavírus. Então essa é uma coisa que ainda não tenho total clareza, né, de tudo que eu li, do porquê da ausência ou da quase ausência de casos graves na população pediátrica. Mas eu queria compartilhar com vocês esse dado aqui que me pareceu interessante, que fala sobre a patogênese, né, da Covid-19, da infecção pelo SARS-CoV-2. Então o que se sabe é que existe uma enzima conversora de angiotensina, essa ACE2, ela foi identificada como receptor do vírus, né, no nosso trato respiratório. Então, essa é uma enzima que funciona como receptora do SARS-CoV-2. Então, num pulmão humano normal, essa enzima ela é expressa nas células epiteliais alveolares do tipo 1 e do tipo 2. Curiosamente, os homens têm maior expressão de ACE2 do que as mulheres, que talvez explique a maior prevalência, né, no sexo masculino. E outro dado que me pareceu interessante desse estudo, também publicado essa semana, é que asiáticos parecem ter também maior expressão nas células alveolares dessa enzima quando comparados a populações de indivíduos brancos e ou de origem afro-americana. Isso talvez explique também, né, um pouco do impacto na Ásia. E aí falei, como será a expressão dessa enzima em crianças? Será que esse talvez seja um caminho para a gente justificar a quase ausência de casos graves em criança? Ainda é muito preliminar, né? A gente ainda não tem isso com clareza, mas essa seguramente é uma das linhas de estudo que precisam ser encaminhadas. Para nós pediatras, acho que isso é uma incógnita, né? Porque que as crianças não estão sendo acometidas e nas publicações já feitas, realmente a gente não vê dados em criança, e a gente sabe que a criança realmente, mesmo para pegar uma IVAS por coronavírus, é tão importante, né? Será que elas são menos infectadas porque elas têm menos receptor realmente para esse coronavírus especificamente? Será que elas são menos sintomáticas? Acho que a gente imunidade inata delas, né? Ainda vai responder isso ao longo dos próximos meses. Acho que essa é uma das perguntas sem resposta mais intrigantes, né, em relação a esse novo coronavírus. Manifestações clínicas, né, são inespecíficas, é um quadro que é indistinguível, em princípio, de outras infecções respiratórias, febre, tosse seca, dispneia, né, a dispneia nessa publicação, em aproximadamente 1/3 dos casos ocorreu, é uma publicação, uma das primeiras. Também foram observados sintomas sistêmicos, mialgia, dor de cabeça, dor de garganta, diarreia e vômitos, mas em menor proporção. De novo, idade média dos pacientes entre 50 e 60 anos, raros casos em criança. Outra coisa que chama atenção, né? Apesar da maioria dos casos serem leves, aqueles que foram admitidos no hospital, quase todos tinham pneumonia quando você radiografava ou quando você fazia a tomografia de tórax desses pacientes. Então, tinha um padrão que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, que é um padrão muito sugestivo, que é importante que a gente conheça, né, desses casos, mas chama atenção
casos que às vezes são assintomáticos ou oligossintomáticos, mas que têm alterações radiológicas sugerindo acometimento do parênquima pulmonar, né? Tanto na radiografia como na tomografia de tórax. Complicações, né? Síndrome respiratória aguda grave, que ocorreu aí em aproximadamente 1 em cada 5, 1 em cada 3 casos, lesão cardíaca e infecção secundária em 10% dos pacientes. Aqui um outro trabalho que corrobora mais ou menos esses dados, não é nada de muito diferente, né? Esse eu achei interessante trazer para vocês, porque é um estudo de características clínicas de pacientes também infectados pelo SARS-CoV-2, mas fora da província de Hubei, fora de Wuhan, é numa outra localidade da China. E o que chamou atenção nesse estudo foi que, primeiro, houve uma tendência de casos mais leves do que dos casos identificados em Wuhan, e eles também puderam quantificar aqui o tempo médio do início dos sintomas até a internação, que foi bem rápido, foi de 1 a 4 dias, né, em média, foi bem curto. Começaram os sintomas, logo esses pacientes acabam sendo hospitalizados e os sintomas foram bem parecidos com aqueles inicialmente descritos. Muita febre, muita tosse e os outros sintomas em menor proporção. E esse é o dado que estava sendo mais esperado, né, que é a publicação do CDC chinês, né, que retrospectivamente analisou quase 70 mil prontuários, né, e houve confirmação nesse estudo de 44 mil casos confirmados de Covid-19 e eles tabularam esses dados. Então, tem alguns dados interessantes, né? Então, vamos lá. Entre 0 e 9 anos, 0,9% dos casos, menos de 1% dos casos abaixo de 10 anos de idade, né? Fatalidades em crianças abaixo de 10 anos de idade, 0. Não houve nenhuma morte entre esses 44 mil primeiros casos confirmados de Covid-19 em crianças abaixo de 10 anos de idade e uma morte em adolescentes. Uma morte em adolescentes entre 10 e 19 anos de idade. A letalidade foi de 2,3%, com taxas crescentes conforme ia avançando a idade. Então, por exemplo, a letalidade entre 50 e 60 anos, 12%. Letalidade entre 60 e 70, 30%. Entre 70 e 80, 31%. Né? Então, conforme avançando, e naqueles com comorbidades também uma maior letalidade e aqueles com quadros mais críticos, né? 80% dos casos aqui classificados como leves. Também acho que a gente tem que ter cautela para interpretar a letalidade, né? Porque eu acho que claramente o que nós estamos vendo aí, a letalidade, todos vocês sabem, né? No numerador você coloca o número de mortes atribuídos àquela doença e no denominador o número total de casos confirmados. Mas tenho sim a impressão e a convicção de que essa é a ponta do iceberg, que há muitos casos que não chegam às autoridades sanitárias, que não chegam no hospital, que são quadros, vamos dizer, assintomáticos, leves, que uma vez incluídos, seguramente trariam essa letalidade para um outro patamar muito menor. Você tem essa visão também, Flávia? Flávia? É exatamente isso. O que a gente está enxergando, né? São, no início, só os casos hospitalizados, com o passar dos dias, um pouco mais de casos sintomáticos, mas a gente ainda tem aqueles na base aí da pirâmide, né, os assintomáticos. Então, provavelmente, acho que essa letalidade vai ser menor. O que é uma outra comparação com os outros dois vírus, com os outros dois coronavírus, o do SARS e o do MERS, onde a letalidade foi muito assustadora, certo? Apesar do número de casos não ser tão elevado, esse vírus aqui, o 2019, ele parece transmitir mais, mas ter, felizmente, uma letalidade muito menor. E eu vou fazer uma provocação a todos. Que a gente comparar um pouco, eu sei que é difícil comparar, são coisas completamente diferentes, o tempo, etc., mas eu busquei uma publicação do Lancet da China que estimava o número de mortes atribuídos à influenza na China anualmente. Então, uma publicação de 2017 que estimava que na China morrem anualmente 80 mil, é um país de 1,5 bilhão, né, um pouco mais até de habitantes, quase 2 bilhões, morrem 80 mil chineses todo ano por influenza.
Essa é a estimativa de mortes anuais na China. Quando a gente olha esse cenário desse novo coronavírus, né, é uma coisa que chama atenção. E a gente está falando de influenza sazonal, não Sazonal, da pandêmica. sazonal. Né? E se a gente olhar esses últimos dados dessa estação atual no hemisfério norte de influenza, né, os dados americanos, a gente já tem um número, né, maior até de óbitos, se a gente olhar os dados. Então, realmente... Mais de 20 mil óbitos já nos Estados Unidos, a importância do influenza sazonal, a gente nem está falando lá do vírus pandêmico, que foram 200 mil mortes, né, em 2009, 2010, mas realmente, traçando um paralelo, o influenza realmente parece ter um impacto muito maior, que acho que é um dado para o pediatra, para o médico, né? Mostrar um dado para a pessoa ter tranquilidade, porque a gente lida com influenza, certo? É uma coisa, agora como isso está sendo muito falado, parece que de fato vai ser menos importante. Essa sua mensagem é muito importante, né? Eu acho que é o momento da gente refletir e, primeiro, somos profissionais de saúde e é importante que a gente, vamos dizer, não traga pânico, né? Eu acho que eu tenho procurado, me esforçado muito sempre que a gente se dirige para falar para a comunidade, para os colegas, enfim, na mídia, de não gerar pânico. É evidente que há necessidade de atenção, mas acho que não há necessidade de trazer pânico nesse momento. Isso só vai trazer prejuízos, né, num momento como esse. Aqui, letalidade em pacientes com morbidade e sem comorbidade. Então, vejam que foi, vamos dizer, menos de 1% nos pacientes sem comorbidade e 10 vezes maior nos pacientes com comorbidade. Aqui, outro dado interessante, né? Nós, homens, né, tivemos uma proporção de óbitos em relação a vocês, mulheres, de 3:1. Né? Então, é uma doença, como quase todas as doenças infecciosas, né? O sexo masculino é o sexo realmente frágil, né? Em todos os aspectos. A idade média dos óbitos nesse estudo foi 75 anos, bem alta, né? O tempo médio do primeiro sintoma à morte, 2 semanas, e o tempo médio dos sintomas precoces à morte em pessoas com mais de 70 anos tem uma tendência de encolher, né? E foi de 11 dias. Esse também é um estudo que eu não queria deixar de compartilhar com vocês, porque tem um achado que para mim foi muito curioso e eu fiz questão de trazer para vocês. São 1.014 pacientes, também foi publicado nesses últimos 15 dias, são 1.014 pacientes com Covid-19 confirmado, né, e que foram submetidos tanto à coleta de PCR como à realização de tomografia de tórax. E o curioso aqui é que desses 1.014 pacientes, e foram várias coletas de PCR, não foi uma amostra isolada, eles colhiam de maneira seriada o PCR para esses pacientes. 60% deles tinham um PCR positivo para coronavírus, para esse novo coronavírus. E 88% tinha resultados alterados, sugestivos dessa Covid-19 na tomografia. E a conclusão dos autores, né, eu trouxe para vocês alguns dos achados tomográficos, né, que são basicamente esse aspecto no pulmão que vocês estão vendo em vidro fosco, né, eles concluem que a tomografia de tórax tem alta sensibilidade para o diagnóstico do Covid-19 e se atrevem a sugerir que a tomografia poderia ser considerada, essa é a opinião dos autores, né, como uma triagem e como um segmento em áreas onde esteja havendo elevada endemicidade do SARS-CoV-2. Né? Quer dizer, ele acomete mesmo o pulmão. Né? Tem uma preferência, talvez, por esse receptor, né, ser em via aérea inferior. E outra coisa interessante, né, nesse dado é como você vê como a excreção viral ela é errática. Né? Que é assim, talvez o dia que você tem que o indivíduo está com mais coriza, ele tem uma carga viral maior, então o PCR consegue detectar. Talvez o dia que ele está com a via aérea um pouco mais seca, então como a excreção viral varia ao longo dos dias. Aliás, interessante, né? Coriza parece que foi um achado não tão frequente nesse vírus em comparação com outros vírus respiratórios. Né? Aqui só lembrar, são sinais óbvios, né, de critérios de internação. Eu acho que ninguém vai se atrever a ignorar um paciente numa dessas condições, né? Então, são situações em que você deve considerar a internação desses pacientes. Aqui compartilhar um pouco dos achados radiológicos que eu queria trazer para vocês. Primeiro das radiografias de tórax, os achados incomuns mais importantes, né, foram esses infiltrados, né, que a gente vê aqui nessas radiografias de tórax, né, infiltrados bilaterais, isso é muito importante, né?
não houve praticamente detecção de derrame pleural, de efusão pleural. Esse é um achado que não foi detectado nessas radiografias de pacientes com o novo com SARS-CoV-2. E aqui as alterações de tomografia, né, que é aquele aspecto muito sugestivo aqui, né? Claro que é comum a diversas outras infecções respiratórias, mas que tem sido um marcador no Covid-19, que é essa opacificação em vidro fosco aí que a gente vê aqui, acometimento de múltiplos lobos, né? Distribuição periférica, subpleural, consolidação pulmonar, né? Dilatação bronquial, e eles resumem o artigo, né, dizendo que os achados-chave positivos em tomografia é opacidade em vidro fosco, 100%, impressionante, 100% dessa casuística, 100% com envolvimento de mais de um lobo, né? Distribuição periférica e subpleural também 100%, consolidação, 3 em cada 4 dessas pneumonias tinha imagem de consolidação, né, parenquimatosa, espessamento, né, septal e dilatação bronquial. E 0%, ou seja, elementos chaves negativos que eles não encontraram, derrame pleural, linfadenopatia, né, nódulos pulmonares e alguma predominância específica. Então, né, bem interessante isso aqui. Diagnóstico, né, o que tem vamos dizer, o diagnóstico clínico a gente citou, é inespecífico. Algumas publicações têm chamado a atenção para a linfopenia. Então, a linfopenia parece ser um marcador aí de maior gravidade nesses casos de Covid-19. Então, chamo a atenção de vocês para estarem atentos ao hemograma desses pacientes. E para o diagnóstico, biologia molecular, né? Esse hoje é o gold standard. Aqui é só o protocolo que todos vocês podem encontrar e a gente vai deixar para vocês, né? Das coletas de amostras, né? Nasal, oral, combinada, né? O SWAB, para a realização da biologia molecular, e que as amostras são encaminhadas para os laboratórios de referência, né? Para identificação. É importante lembrar que a amostra tem que ser com esse swab específico, né? Que tem que ser um swab de raio de haste flexível e colocado no meio adequado, porque senão inativa o vírus. E acho que outra coisa importante aqui é o profissional de saúde que vai fazer a coleta. Lembrar que na coleta, ou mesmo na aspiração, na intubação, você gera mais aerossol. E aí, para o profissional de saúde, pode ter transmissão por aerossol, não só por gotícula, como é o clássico desse vírus. Então, lembrar para o profissional de saúde, os casos já vêm sendo relatados em profissionais de saúde, já publicados, né, da importância do acometimento do uso da máscara N95 pro profissional de saúde. Só por um contato esporádico na sala, a máscara cirúrgica comum é suficiente, mas para qualquer procedimento que possa gerar aerosol, lembrar da máscara N95. Perfeito, né? Acho que para o SARS a gente teve essa experiência, né? Eu acho que o momento que o profissional de saúde tem acesso ao paciente é o momento que ele está hospitalizado, que ele tem um quadro mais grave, e se ele tem um quadro mais grave é porque ele tem um comprometimento pulmonar. Então isso, de maneira geral, gera uma situação de risco de transmissibilidade, né? Chamar a atenção de vocês que vocês podem buscar na internet. O protocolo está muito bem escrito, o protocolo do manejo clínico que o Ministério da Saúde fez em parceria com experts e profissionais de muita qualidade. Então, realmente é um manual que está muito bem escrito para manejo clínico desses casos. A definição de caso suspeito, que teve recentemente aí uma revisita do Ministério da Saúde, né, que antes eles consideravam a China, e houve uma ampliação, né, das áreas consideradas de risco, Itália, Coreia, Japão, etc., Irã, né, que também são consideradas hoje áreas de risco. Se você tem pacientes com histórico de viagem para essas áreas, você entra na definição de caso suspeito, né, na presença de febre e pelo menos um sinal respiratório, caso você tenha tido viagem nas últimas 2 semanas anteriores ao aparecimento dos sintomas, né. Então esses são, vamos dizer, os critérios de definição de caso suspeito da doença pelo coronavírus 19. As medidas de prevenção e controle acho que não são objeto dessa nossa apresentação, acho que são coisas que se aplicam, né, de maneira geral a todas as infecções respiratórias, aqui não é diferente, acho que vale a pena só enfatizar, né, que são medidas importantes, né, então elas minimizam o impacto de infecções virais respiratórias como essa e não devem nunca serem
negligenciadas, né? Acho que são medidas muito importantes, que são as precauções padrão, etiquetas na hora de tossir, né? Isso é muito importante, né? Então, flexionar o braço, enfim, são coisas óbvias, mas que vale sempre a pena a gente destacar. Algum comentário sobre a máscara, Flávia? Eu acho que a máscara é isso. Chegando no serviço, acho que é importante que os serviços estejam preparados para não ter que o paciente fique na sala de espera muito tempo, que o alerta seja feito já na chegada do serviço e que para o paciente você pode colocar máscara cirúrgica comum, né? Novamente, realmente essas medidas são muito importantes, considerando que a gente já tem um número entre 2.000 e 3.000 profissionais de saúde já infectados. Então, lembrar da importância para o profissional de saúde e que para o paciente é suficiente para ele não transmitir a máscara cirúrgica comum. Perfeito. E os 2 últimos slides que eu queria compartilhar com vocês é tratamento e prevenção, né? Então, um tratamento ainda, vamos dizer, é um tratamento de suporte, né? Tem várias iniciativas terapêuticas que foram tentadas, né? A gente selecionou algumas das drogas que já foram tentadas, né, empiricamente para o tratamento do Covid-19, né? Nitazoxanida, cloroquina, né? A cloroquina com o remdesivir parece ser a alternativa promissora nesse momento, né? Com alguns dados preliminares interessantes e parece que fez a diferença, são ainda dados preliminares, mas os chineses têm usado bastante, os americanos usaram também, né, nos pacientes que desenvolveram sintomas, na Europa também. Então, o remdesivir e a cloroquina têm sido utilizadas com resultados efetivos. Eu vi, Flávia, hoje que o favilavir é a primeira droga específica aprovada para o coronavírus na China, né? A gente não tem experiência ainda, mas é a droga que está aprovada para o coronavírus na China. Há outros medicamentos aí em fase de testes, né? Esse Bioxitran é um transportador de oxigênio que seria reservado para aqueles casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Para melhorar a oxigenação. O leronlimab, né? Que é um antagonista do CCR5, também é uma opção terapêutica, mas acho que o mais importante aqui, o lopinavir, ritonavir, né? Que também foi tentado. A gente vai acumular experiência, né? Que a gente ainda não sabe que algumas dessas drogas foram utilizadas nos outros coronavírus, né? E não mostraram grande efetividade. O Redensivir é novo, ele surgiu no Ebola e ele parece ser a droga neste momento que tem mais publicação, né? E mais promissora. Exato. E por último, vacinas, né? Eu não podia deixar de trazer para vocês alguma coisa sobre vacinas, né? Então eu busquei na literatura tudo que existe. A gente tem visto aí muita gente indo para a mídia dizendo que a vacina sai daqui a alguns meses e, obviamente, quem trabalha com vacina sabe que não é assim. O processo de desenvolvimento de uma vacina leva tempo, né? Você tem que ter estudos de segurança. Evidentemente, esses estudos tendem a ser acelerados numa situação, né, como essa, mas ainda vai levar tempo. E eu trouxe aqui algumas plataformas de vacinas que estão em desenvolvimento, vacinas inativadas, subunitárias. Chama atenção que essas vacinas com os outros coronavírus foram testadas e algumas dessas vacinas inativadas tiveram risco de exacerbação de resposta imune, né, e resultados, vamos dizer, preocupantes. Então, a gente tem que ter cautela no uso dessas vacinas. Parece que a ideia, especialmente numa situação que se de fato se concretizar de uma pandemia, para fazer vacina você vai ter que ter adjuvante. Porque a presença do adjuvante, ela permite que você reduza a quantidade do antígeno utilizado. Então, esse parece ser um caminho que alguns laboratórios estão adotando, que é parcerias com laboratórios que já disponham, vamos dizer, dessa tecnologia da produção de adjuvante para otimizar a capacidade de resposta. Mas isso leva tempo, os estudos já estão sendo encaminhados, mas evidentemente não é para esse ano, a gente ainda tem um caminho longo aí até dispor de realmente uma vacina segura e eficiente. Eu acho que esses eram os pontos principais que nós queríamos trazer para vocês, né? A ideia foi tentar, de fato, resumir da melhor maneira possível que a gente encontrou a literatura científica, né? Nesse momento, transmitir o nosso, vamos dizer, a nossa visão de tudo isso, né? A gente não se furta de dar a nossa opinião, como vocês viram aqui. Ressaltar de novo, né, a necessidade de que não haja pânico, né? A gente entende que, se a gente compara com influenza, né, lembrar que nós vivemos num país onde a gente perde quase 500 a 1.000 brasileiros por ano
por dengue, né? Dengue é a doença que está nesse momento importante em alguns locais do nosso país. Então, eu acho que os dados ainda são muito preliminares, né? Então a gente tem que ter sensatez nesse momento de como conduzir, e assim que as informações foram chegando, evidentemente a nossa ideia é compartilhar com vocês aquilo que a gente tiver de informação. Eu queria fazer um último comentário, que você fizesse um comentário, porque a gente está entrando em plena estação de vírus respiratório, não sabemos como o vírus vai se comportar aqui no Brasil. Em muitos hospitais é comum as pessoas fazerem um painel, né, molecular de vírus respiratório. E lembrar que a gente tem outros 4 coronavírus. Então, como é que esse painel vai reportar esses outros coronavírus, para também ninguém ficar assustado se vier um outro coronavírus, se o teste é específico para aqueles 4, se pode ter reação cruzada no PCR? Excelente. Então, acho que é uma pergunta muito importante e me remete também a uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu queria falar, é vacina de gripe. Então, muita gente tem me perguntado se vacina de gripe vai te proteger para o novo corona. Não há nenhuma plausibilidade que a vacina de gripe te proteja do novo corona, né? Isso não é esperado. Entretanto, se nós tivermos, vamos dizer, na ocasião da circulação do novo corona, se ele de fato se estabelecer aqui, né, no nosso meio, no nosso outono, no nosso inverno, junto com a circulação do vírus influenza e de outros vírus, você ter uma população protegida para o vírus influenza é fundamental, porque isso vai fazer com que diminua o número de infectados por influenza, diminua o impacto nos serviços de saúde, que vão sofrer um assédio, vamos dizer, muito menor, né, de toda essa carga. Então, a vacina de gripe não nos protege do novo corona, mas ela é fundamental nesse momento de circulação do novo coronavírus. E a sua colocação em relação a esses testes, né? Bom, eu particularmente sou um indivíduo suspeito para falar, porque eu sou muito fã dos testes diagnósticos, né? Dos testes, tanto dos testes point of care, como dos testes moleculares. Acho que eles trazem uma informação muito útil, mas que tem que ser interpretada com cautela. Então, a detecção do material antigênico, genético de um vírus, não significa necessariamente que ele é o causador daquela... A gente tem colonização, às vezes os vírus ficam muito tempo, né? Então tem que sempre interpretar com cautela, vamos dizer, esses exames. Um teste rápido, point of care, para o novo coronavírus, ele não é disponível ainda, né? Nem as sorologias, mas em breve eles estarão aí e provavelmente a gente vai se beneficiar do uso deles, né? Perfeito. Um outro comentário nesse aspecto é a questão do oseltamivir, né, que diante de um paciente com síndrome gripal, onde você não tem a possibilidade do diagnóstico, você não vai postergar a introdução do oseltamivir, mas não, novamente, que ele tem algum impacto, não tem nenhuma indicação para o coronavírus, né, mas síndrome gripal inclui também influenza. A gente tem algumas perguntas sobre letalidade, né, sobre comparando também com os outros 2 coronavírus que a gente teve de maior gravidade. Acho que vale a pena a gente ressaltar esse conceito de letalidade, né? Que eu lembrar novamente que a gente está olhando a pontinha do iceberg, essa letalidade que neste momento parece ser em torno de 2, 3%, né? Mas que talvez seja menor, porque a gente não está olhando os casos pouco sintomáticos ou até os assintomáticos que estão aqui na base, muito diferente do SARS e do MERS, lá em 2002, que era 10% Exato. a letalidade e 30% o MERS do era MERS. 30, né? O MERS não acabou ainda, se a gente for ver, ainda tem casos, né? acho que tiveram em 2019, tiveram 100 casos mais ou menos no mundo, mas são muito poucos, e então parece ser um vírus pouco transmissível. Perguntam aqui qual é a letalidade, né, desse vírus. Eu acho que se você olhar, vamos dizer, os casos na China, a letalidade hoje está entre 2% e 3%, mais próximo até de 3% dos casos na China. Se você olhar fora da China, a letalidade é aproximadamente 1%, e a gente mostrou nos vários países que ela é bastante diferente. Então, de novo, repito, né, quer dizer, essa é a letalidade daqueles casos que são reportados, né, daquele denominador que chega ao hospital, que são os casos graves, que se a gente dispuser, num futuro próximo, por exemplo, de um método sorológico, e depois da circulação do vírus, você fizer uma sorologia dos indivíduos na população
um estudo de soroprevalência, eu vou poder determinar quantos naquela população foram infectados, e aí eu vou poder responder com muito mais propriedade qual é de fato a letalidade dessa doença. Eu acho que só nesse momento a gente vai poder dizer qual é a real letalidade desse vírus, quando a gente tiver, vamos dizer, um estudo de soroprevalência, né, mostrando quantos se infectaram e etc. Foi falado na Rede Globo hoje que tomar chá previne a doença. Isso é verdade? Evidentemente que não, né? Chá, vitamina C, vitamina D, não há nenhuma perspectiva e nenhuma expectativa de benefício com essas iniciativas. Se a vacina de gripe confere alguma proteção, a gente comentou, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Achei interessante a baixa infectividade, em comparação, você já comentou isso. Os contatos dos suspeitos devem ficar em quarentena? Isso está gerando muita controvérsia também, né? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que quando a doença está iniciando no país, eu acho que sim, porque é o momento que você consegue, você tem um caso só no país, então você consegue ter um controle da doença. Uma vez que você tem um grande número de casos, aí nem vai ser mais possível isso, mas eu acredito que neste momento seria o ideal. É o que eles chamam de início de fase de contenção, né? E depois, a hora que você já estabeleceu, chama-se fase de mitigação, que é quando você vai tentar minimizar de fato o impacto, e eu estou de acordo com isso. E você acha que o período de 14 dias é suficiente para quarentena? Esse é um bom ponto, né? A gente viu aí que o período de incubação, vamos dizer, desse vírus, na grande maioria dos casos, ele tem se situado menos de uma semana. Então, no início, 2 semanas, que parecia ser um tempo bastante seguro. Agora, a gente já tem visto uns outliers aí, que são casos com 27 dias, 25 dias, mas acho que é de fato a pontinha e são de fato outliers. Me parece seguro esse vamos dizer, esse número de 14 dias, me parece que ele vai, vamos dizer, contemplar a quase totalidade dos casos. Estou de acordo também. Exato. Muito bem, eu acho que queria agradecer muito a tua presença, Flávia, acho que foi interessante, a gente teve a ideia hoje de trazer a aula nesse formato de debate, até porque acho que as evidências ainda estão se acumulando e é importante ouvir a opinião de todos e a gente optou por esse formato, né, de um bate-papo aqui com essas novas evidências. Espero que a gente tenha podido agregar informação a todos vocês. Agradeço à Sociedade Brasileira de Pediatria, a todos que estão nos escutando e particularmente a Flávia aí por essa parceria, né? Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado a todos.